Desejamos boas-vindas ao Congresso Internacional Independências do Brasil. Estamos hoje na segunda mesa, uma iniciativa da ANPU, da CEL e do Portal do Bicentenário, com apoio da Universidade Federal de Juiz de Fora e financiamento da FAPEMIG. Gostaríamos de iniciar agradecendo às nossas convidadas e aos nossos convidados que farão parte dessa segunda mesa do evento, intitulada Independência para quem? Com a participação das professoras Márcia Mura, do Núcleo de Estudos de História Oral da USP, professora Patrícia Sampaio, da UFAM, professor Edson Caiapó, do Instituto Federal da Bahia e da Universidade Federal do Sul da Bahia, e do professor André Machado, da Unifesp. O Congresso Internacional Independências do Brasil é um evento agregador, flexível e em movimento. Nós estamos aqui já antes da semana indicada, bem antes da semana indicada para o evento, já com atividades, e outras atividades irão aparecer. Então ele não é um movimento fechado, ele é em constante construção. Buscamos integrar diferentes temáticas, metodologias, perspectivas teóricas, bem como enfoques regionais e nacionais, globais. É um evento que transita pelo digital, pelas mídias, mas que não deixa de marcar presença também. Teremos mesas redondas, conferências, simpósios temáticos, podcasts, vídeos e muito mais. Tudo isso para podermos refletir sobre os 200 anos da independência e do Brasil. Teremos 2 mesas redondas por mês, até a semana que vão ter os simpósios temáticos, que é do dia 29 de agosto a 2 de setembro, quando ocorrerão simpósios temáticos, outras mesas e as conferências. Sigam as redes sociais e se inscrevam nos canais do YouTube da ANPU, da CEL e do Portal do Bicentenário, para ficarem sabendo de tudo e não perderem nada do Congresso Independências do Brasil. As mesas mensais serão transmitidas de forma alternada pelos canais da CEL. A mesa 1 foi no canal da CEL, há 2 semanas atrás, e da ANPU, no canal do YouTube da ANPU, que a segunda mesa está sendo aqui. Então a próxima vai ser no canal da CEL, e assim por diante. A primeira mesa foi transmitida pela CEL e hoje a ANPU nos recebe para a transmissão da segunda mesa. Sem mais delongas, vamos ao que interessa. As falas seguirão a seguinte ordem: primeiro o professor Edson, depois o professor André, e por último a professora Márcia. Em seguida teremos as colocações da professora Patrícia. E no final, teremos também a possibilidade de perguntas do chat. Então, se você está assistindo e quer fazer a sua pergunta, é só mandar aí no chat. Vamos iniciar, então. Eu passo a palavra para o professor Edson, e fique à vontade aí para a sua fala. Muito obrigado e muito bem-vindo. Boa noite a todas e todos. Eu quero agradecer imensamente o convite, o Ítalo, e outros colegas e colegas, que vieram fazendo contato comigo. Para mim é uma honra estar aqui nessa mesa tão bonita, com pessoas assim muito competentes, colegas, e discutir aí, a independência para quem, o bicentenário da independência do Brasil. É um debate que eu venho fazendo nas minhas turmas, por onde eu dou aula. Eu trabalho no Instituto Federal da Bahia, numa licenciatura intercultural indígena, atuo também em cursos de formação de professores e licenciatura em Química, em Computação, num programa de pós-graduação estricto sensu em Ensino e Relações Étnico-Raciais na Universidade Federal do Sul da Bahia, e venho fazendo esse debate, um debate que é necessário, especialmente quando a temática são os povos indígenas, Eu preciso dizer que para nós, povos indígenas, esse mês de abril tem sido significativo. Nós temos rompido, aquele cerco do 19 de abril e temos falado e feito o movimento do Abril Indígena, Então, aconteceu o movimento do acampamento indígena Terra Livre em Brasília, que acontece anualmente. Os debates foram realizados e vêm sendo realizados debates pelo Brasil. Eu mesmo tenho viajado bastante para fazer esses diálogos, e é sempre muito prazeroso, estar
conversando sobre temática indígena, essa temática a que nós nos reportamos agora, que é a independência do Brasil, o bicentenário. E aí eu quero dizer assim, inicialmente, né, na minha fala provocativa, que nós, povos indígenas, ainda estamos aguardando, né, alguma repercussão efetiva desse movimento de independência do Brasil em relação às políticas, né, indigenistas no Brasil, as políticas para os nossos povos. Como diz o meu grande líder, Ailton Krenak, para nós, povos indígenas, os colonizadores ainda não foram embora, eles ainda estão por aqui. Eles estão ateando fogo no corpos de indígenas, né, estão ameaçando as nossas lideranças, estão invadindo os nossos territórios originários, e definitivamente dizem que não vão respeitar os nossos direitos originários, não vão respeitar as nossas tradições, as nossas línguas e cosmologias. Mas para falar da independência, né, como um processo histórico, eu quero recuar rapidamente no século XVIII para lembrar do Diretório dos Índios, porque o Diretório foi uma das últimas políticas, né, oficiais da coroa portuguesa para os povos indígenas antes da independência, e pensar que o Diretório foi assim uma política genocida, uma política etnocida, epistemicida, né? Então a coroa portuguesa declarou que os povos indígenas eram cidadãos, passavam a ser cidadãos da coroa portuguesa, e veio aqui, né, o Marquês de Pombal com o Diretório dos Índios, e essa política de cidadania trouxe problemas, assim, muito graves, né, entre eles a proibição das línguas originárias, e particularmente do Nhangatu, né, uma política que definiu que os indígenas viveriam dentro de vilas e não mais autonomamente nos seus territórios. Os territórios foram tomados e entregues nas mãos dos senhores do agronegócio, vou assim dizer, né, de tal maneira que o diretório, então, cumpriu e veio para cumprir a função de resguardar as fronteiras nacionais, transformar os indígenas, né, em soldados de fronteira, criar entre os indígenas, estabelecer a lógica do trabalho dentro de um regime capitalista de produção, e, por fim, trouxe uma conduta moral, né, muito, muito forte e totalmente sem diálogo com os povos indígenas, foi uma política de eliminação dos nossos povos. O diretório foi revogado pela Carta Régia, né, de 12 de maio de 1792, e a partir daí foram retomadas, né, as guerras defensivas e ofensivas contra os povos indígenas, o que significa dizer que a liberdade, né, da escravidão decretada pelo Diretório dos Índios foi suspensa alguns anos depois com a revogação do próprio diretório. Os povos indígenas foram transformados em pessoas órfãs, né, a grande maioria, e a escravidão permaneceu. Diga-se de passagem, eu acho que é importante, assim, abrir um parênteses, para falar rapidamente desse ser que nós tão poucos conhecemos, sabe, desse sujeito social que é o escravo indígena, né? A história, há uma perspectiva hegemônica que quer nos empurrar a goela abaixo a ideia de que os indígenas não serviram como escravos porque eram preguiçosos, ou eram fujões, ou eram, sei lá, uma tanta de coisas que se fala, e que a solução da colônia, do projeto colonial, foi buscar africanos, né, e trazer como escravos para o Brasil, e que a partir daí os indígenas, então, desapareceram como sujeitos escravos, né. Então, existem várias pesquisas demonstrando totalmente o inverso, que os indígenas foram escravizados durante todo o período colonial e durante o período imperial, e que as guerras justas, elas escravizavam os povos indígenas, e que, portanto, essa relação de escravidão, ela era realizada através de legislações, depois eram suspensas, e novamente novas leis, né, pela escravidão. E aí nós temos, então, o processo, né, a montagem de um processo de extinção dos povos indígenas que vai acontecer, sobretudo, no século XIX, né? Então, nós temos o próprio movimento de independência, né, e aí, entrando na independência propriamente, das críticas, né, que eu, assim, quero fazer, é lembrar que a estrutura social permaneceu quase intacta, né? Então, o Brasil, pós-independência, se manteve escravocrata, se manteve latifundiário, né, assim, com as desigualdades sociais muito, muito evidentes, concentração de riqueza produzida nas mãos de poucas pessoas, e no momento imediato após a proclamação da independência, ali no 7 de setembro de 1822, começaram alguns debates relacionados à Constituição, né? Foi montada a Constituinte,
E entre os constituintes estava o José Bonifácio. E o José Bonifácio, ele era visto, na verdade ele se apresentava como o defensor, né, dos povos indígenas. Então, existe um texto clássico, né, que foi o discurso dele na Constituinte, que é os apontamentos para a civilização dos índios bravos do Império do Brasil, e esse texto, inclusive, está disponibilizado em PDF, onde ele vai, então, fazer a defesa, olha só, ele vai fazer a defesa dos povos indígenas, dizendo assim, trecho, entre aspas, são povos, ele está se reportando aos povos indígenas, são povos vagabundos, entregues à preguiça, praticantes da bebedice e da poligamia, corrompidos por costumes brutais, além de apáticos e estúpidos, né? Então, ele está falando dos indígenas como são e da possibilidade deles abandonarem esses hábitos para passarem a ser, então, brasileiros ou cidadãos brasileiros. Enquanto que o Francisco de Montezuma, que era um deputado constituinte da Bahia, dizia que definitivamente os indígenas não eram cidadãos e nem brasileiros e nem seriam, porque são povos que vivem em guerra, que são selvagens e que não abandonarão esses hábitos, né? Então, a Constituinte já fazia um debate sobre os povos indígenas, a Constituinte de 1823, mas como nós sabemos, a Constituinte foi dissolvida e veio a Constituição, né, de 1824, que foi uma imposição, né, outorgada pelo Dom Pedro I. E nessa primeira Constituição brasileira, datada de 1824, não há nenhuma referência aos povos indígenas. E diga-se de passagem que a segunda Constituição brasileira, já de tempos republicanos, a de 1821, também silencia totalmente os nossos povos, né? Mas é interessante, assim, observar que nesse contexto, né, da proclamação da República e da implantação, né, do Brasil independente, vai acontecer assim um movimento de indianização da arte, da literatura e dos próprios nomes de alguns sujeitos, né, da elite colonial. Então, do ponto de vista da literatura, né, é muito lembrado os escritos do José de Alencar, né, e aqui faço um destaque, a obra Iracema, né, em que o indígena vai ser apresentado como passado, né? Na verdade, o indígena vai ser apresentado como uma beleza raiz da formação do povo brasileiro, né? Vai ser apresentado aquele índio exótico, né? A Índia exótica, né? São sujeitos extremamente apáticos, de fato apáticos, né? Apresentado pelo José de Alencar, são dóceis, domesticados, e que não apresentam resistência contra a força colonizadora, né? O Alfredo Bossi escreveu A Dialética da Colonização, e ali naquela obra ele escreveu o capítulo intitulado O Mito Sacrificial, e onde ele vai então concluir que o pensamento do José de Alencar, a literatura do José de Alencar, é demasiadamente ideológica para interpretar o passado colonial brasileiro, né? O que vai acontecer é que o indígena, então, vai receber um sobrenome português, vai ser batizado, vai ser, assim, um apaixonado pelas tradições europeias, e as histórias quase sempre têm um desfecho fatídico, né, que é a morte. A própria Iracema morreu de paixão por um colonizador, por exemplo. Então, o indígena que é apresentado como um ser belo, mas, ao mesmo tempo, um ser que não conseguirá acompanhar, né, a história da nação. E, portanto, o que vai ficar vão ser heranças desse indígena que está preso ao passado. As artes plásticas também reproduzem esse discurso, né? O Vitor Meirelles, por exemplo, produziu a Moema, né, a Índia Morta. Olha só, né, uma Índia belíssima. A tela está exposta no MASP. Estive lá em São Paulo há 2 semanas atrás e cheguei a ver a tela. O José Maria de Moraes também, né? Desculpa, José Maria de Medeiros, né, é um outro artista desse período que também retrata de maneira extremamente romântica, né, os povos indígenas do ponto de vista das artes plásticas. E aí nós temos uma coisa assim que eu diria que é no mínimo curioso, né? Várias pesquisas, a exemplo da Vânia Moreira, né, vários pesquisadores identificam que a elite, né, brasileira, tanto antes do processo colonial quanto no momento imediatamente após, vou repetir, tanto antes do processo de proclamação da República quanto no momento imediatamente após a proclamação, a elite indianizou os seus sobrenomes, né?
Então, assim, a Vânia Moreira, ela diz que naquele tempo não havia uma regulação jurídica em relação a trocas de nomes, então as pessoas trocavam facilmente esses sobrenomes, né? E aí nós vamos ver, então, que essas pessoas, esses sujeitos independentistas, adotavam sobrenomes que eles identificavam como ligados à terra brasileira. Então, por exemplo, Francisco Gomes Brandão, que era filho de tradicionais traficantes de escravos, virou o Visconde de Jequitinhonha. Jequitinhonha é uma palavra que vem do tupi, né, que significa Rio Longo. E em 1824, esse mesmo senhor, né, o Visconde de Jequitinhonha, novamente mudou seu nome para Francisco G. Aceiaba Montezuma. E aí é interessante observar que esse senhor depois foi constituinte, né, em 1823, e ele foi radicalmente a ideia do indígena como cidadão ou como brasileiro. Ele falava da impossibilidade do indígena ser cidadão ou brasileiro e falava de um fatídico desfecho que era o extermínio desses povos. O próprio Dom Pedro I, quando foi batizado, vamos dizer assim, na maçonaria, ele mudou o seu sobrenome, né, e colocou como Pedro Guatimozin, né, que é o nome de um imperador azteca. Então, vários padres, militares e políticos, né, independentistas adotaram sobrenomes portugueses naquele tempo. O José Bonifácio não adotou o sobrenome português, mas criou um jornal, né, que circulava bastante em 1823, que era o jornal Tamoios, né, que trazia as ideias da independência e da formação do Estado brasileiro. Só que todos esses senhores adotavam esses sobrenomes portugueses, mas ao mesmo tempo eles o tempo todo estavam falando da necessidade das políticas assimilacionistas, né? Estavam o tempo todo falando da miscigenação como uma política do desaparecimento das identidades indígenas. E ao mesmo tempo que eles se identificavam com sobrenomes indígenas, eles se reportavam aos indígenas como passado e não como povos do presente. E aí nós vamos ter então a situação ali do momento posterior à proclamação da independência, né, e a criação do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro em outubro de 1838. Né, aí, novamente, me reportando a Vânia Moreira, que é uma historiadora que eu tenho assim, bastante respeito, a Vânia escreveu um artigo que está disponibilizado na internet, um artigo muito, muito interessante, chamado Ofício do Historiador e os Índios, sobre uma querela do Império. E aí, nesse livro, ela apresenta as ideias de três grandes pensadores do IHGB, que é o Francisco Van Hagen, o Domingos José Gonçalves de Magalhães e o Joaquim Norberto de Souza. Esses três pensadores estão se reportando ao indígena, né, o lugar que cabe aos indígenas na história do Brasil, que lugar eles vão ocupar na história, que lugar eles vão ocupar na sociedade brasileira e sobre as expectativas dos direitos desses povos. Aí o interessante é que os três pensadores, na verdade, sim, o Van Hagen vai falar de um desfecho fatídico que é o extermínio, né? O Van Hagen dizia que os povos indígenas não tinham história e que os indígenas não conseguiriam sobreviver, né, ao progresso nacional, né? O pensamento do Van Hagen me parece que era adotado ali a partir da ideia de um evolucionismo social e que ele vai identificar os indígenas como grupos inferiores, biologicamente, culturalmente, que não conseguiriam acompanhar o progresso nacional. Os outros dois pensadores, o Domingos Magalhães e o Joaquim de Souza, falavam numa outra perspectiva, que era a perspectiva do assimilacionismo, do indígena que poderia conviver na sociedade brasileira a partir da ideia da integração desses indígenas à sociedade, né? E aí nós temos assim que esse tempo em que estamos aqui dos 200 anos, né, em 2022 estamos comemorando os 200 anos da independência do Brasil. Eu diria assim, repito, né, quero referendar a ideia de que para os povos indígenas, né, nós, povos indígenas e os povos indígenas estão esperando, vamos dizer assim, algum benefício, ou pelo menos algum reconhecimento das suas diversidades sociolinguísticas e cosmológicas, né, 200 anos depois. Então, os colonizadores estão aqui, aí eu quero me reportar ao caso do Galdino Pataxó, que foi queimado em Brasília, né, jogaram gasolina sobre o corpo dele, depois incendiaram
o corpo, né, com fogo, e no momento em que ele estava dormindo num ponto de ônibus. Quero me reportar aqui ao Massal Tupã, grande liderança Guarani, que foi violentamente assassinado por pistoleiros no Mato Grosso do Sul, Chicão Chucuru, que foi morto numa emboscada no Pernambuco, ao Osiel Terena, né, que foi violentamente assassinado pela Polícia Federal numa reintegração de posse no Mato Grosso do Sul, e fico me reportando a minha própria experiência, né? Eu sou do Amapá e estou morando em Porto Seguro já tem alguns anos como professor, né? Vivo por aqui. E sofri uma represália que eu fiquei assim muito tempo tentando entender exatamente o que tinha acontecido. Eu estava num carro institucional e quando nós passamos em frente à cidade de Boirarema, onde fica a Serra do Padeiro, né, que é uma aldeia chefiada pelo cacique Babau, o carro foi interceptado por pistoleiros que vieram fortemente armados, gritando: "Tem um índio dentro do carro", né? Eu fui arrancado de dentro do carro, fui espancado no meio da BR, o carro foi incendiado, jogaram gasolina e fogo no carro no meio da BR-101 e eu escapei assim por um triz, sabe? Porque até revólver, né, instalaram gatilho de revólver na minha cabeça. E depois de uma sequência sabe, de tortura e espancamento. E aí eu fico imaginando assim, é ódio, puro ódio, sabe, assim, não tem outra explicação, é racismo, ódio racista, assim, que não quer recuar, 200 anos depois da independência do Brasil, e aí eu fico imaginando que, de fato, né, a fala do meu parente Ailton Krenak, tem aquela série Guerras do Brasil, e o primeiro episódio é uma narrativa do Ailton Krenak, em que ele começa dizendo exatamente isso, que no Brasil o processo de colonialismo está aberto ainda, os colonizadores estão aqui caçando indígenas, né, nos dias de hoje, invadindo os territórios indígenas, né, e realizando todas essas problemáticas que estão aí colocadas, inclusive desmontando nesse momento a Constituição promulgada em 1988, que estabelece direitos originários para os povos indígenas, né? Então, assim, de modo complementar, é curioso observar que esses senhores, né, que estão aí violentando os povos indígenas 200 anos depois da independência, eles estão dizendo que os povos indígenas são ameaça para a segurança nacional. Eles estão dizendo que os povos indígenas são invasores de terra, né? Estão afirmando que os indígenas são selvagens e que atrapalham o progresso nacional e um tanto de coisa desse tipo. Nós estamos aqui numa conjuntura política brasileira muito turbulenta, né? As forças anti-indígenas, elas hoje estão comandando o Congresso Nacional, e quando eu me reporto às forças anti-indígenas, eu estou me reportando tanto à bancada... na verdade, é a bancada que a gente genericamente identifica como BBB, né? Que é a bancada do boi, bala e bíblia, né? É uma bancada hegemônica dentro do Congresso e altamente anti-indígena, né? Então, essa bancada está hoje desmontando os direitos originários, né? E diga-se de passagem que direito originário é uma categoria muito bem trabalhada desde o início do século XX, quando João Mendes Júnior estabeleceu a teoria do indigenato, que determinava a ideia de que os territórios indígenas são inatos, né? Eles são indígenas antes da existência do Estado brasileiro, e que, portanto, cabe ao Estado brasileiro reconhecer, demarcar e proteger esses territórios. O Estado brasileiro dialogou muito bem com essa teoria e estabeleceu essa teoria do ponto de vista formal na Constituição brasileira, no artigo 231. Só que o que acontece do ponto de vista prático nesse momento é o desmonte desses direitos através de PLs como o PL 490, o PL 101, né, que autoriza a mineração nos territórios indígenas sem consulta prévia, a própria tese do marco temporal que está em andamento no STF, né, no Supremo Tribunal Federal, de tal maneira que a independência que nós queremos, né, e eu tenho feito muito esse debate por dentro do movimento indígena e como representante do movimento indígena junto às instituições, inclusive as instituições do Estado, o que nós temos dito é que a independência que nós queremos é a independência inclusiva, é a independência que respeite e valorize as nossas línguas, as nossas cosmologias, as nossas memórias históricas e os nossos territórios originários. A independência que nós queremos, ela tem que trazer, né, os indígenas os povos indígenas para dentro da história, né, e perceber
que os povos indígenas, obviamente, que são influenciados por essa tradição e por esses saberes que são de fora, né, e que são colonizadores, mas também influenciam, né, influenciam essas relações sociais. Então, eu diria assim que o debate dos 200 anos é a porta de entrada, né, para debates maiores, mais responsáveis sobre os povos indígenas. E aí, nesse sentido, é importante lembrar que a história nacional tem que ser revista, né, no sentido de tirar os povos indígenas do silenciamento, aquele silenciamento que o Walter Benjamin, lá nas teses sobre o conceito de história, na terceira tese, ele já está denunciando, né? E aí esse silenciamento, então, tem que ser arrancado e a escola, as instituições de ensino, tanto de educação básica quanto de ensino superior, certamente tem a responsabilidade, tem que assumir a responsabilidade, né, por essa temática indígena ser debatida, né, na educação e nos currículos. Então, a Lei 11.645 de 2008, que estabelece a obrigatoriedade do ensino de história e cultura afro-brasileira e indígena nas escolas, não pode virar letra morta, não pode ser letra morta. De outro modo, eu queria dizer assim que os povos indígenas não podem ser apresentados como um grupo genérico, né? A gente ouve muito aquela coisa assim de que é tudo índio, né? Na verdade, não é tudo índio, não. Como diz o Daniel Munduruku, né? Eu gosto dessa provocação dele. O Daniel diz assim: índio é um metal, né? E como todo elemento químico, o índio tem uma sigla que é IN e tem massa atômica e número atômico. Então, a sociedade brasileira precisa saber que depois de 200 anos da independência do Brasil, nós constituímos 275 línguas diferentes, 305 povos e uma diversidade assim cosmológica muito grande, e que a sociedade brasileira pouco conhece, as crianças, adolescentes e a juventude não conhecem. Não conhecem porque a escola e os professores e os currículos seguem impavidamente apresentando os povos indígenas como folclore, né, congelando os povos indígenas no passado. E a temática indígena, sabe, eu estou muito convencido, tem que ser uma temática transversal nos currículos, tanto dos cursos de formação de professores, quanto nas escolas de educação básica. Desculpa, viu, Ítalo, eu tinha esquecido aqui do seu sinal, ultrapassei o tempo. Eu agradeço imensamente, né, a oportunidade aqui para o diálogo e fico à disposição para darmos continuidade. Muito obrigado. Que é isso, Edson. Sua fala foi muito boa, muito obrigado pela colaboração e pela fala excelente. Vamos passar a palavra agora para o professor André. Fique à vontade, professor André. Boa noite, então, a todos e a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores do Congresso Independências do Brasil, a AMPU, a CEL e o Portal do Bicentenário, pelo convite para participar dessa mesa, que me deixa extremamente honrado, né, de participar com todos esses colegas aqui, e gostaria também de aproveitar para cumprimentar ao público. Então, rapidamente, eu lembro que a pergunta dessa mesa é independência para quem? E que essa pergunta, ela dá o tom de várias iniciativas que têm o mesmo sentido e que têm ressaltado o caráter plural da independência. Nesse sentido, para mim, falar sobre as interpretações e os alinhamentos dos povos indígenas nas eras das revoluções atlânticas, e especialmente na independência, me parece um campo privilegiado para evidenciar não só a diversidade dos atores e dos interesses envolvidos nesses eventos, mas também para ressaltar o caráter essencialmente conflituoso da independência do Brasil, que não teve nada de uma transição pacífica. Eu quero usar como gatilho, como provocação para o início do debate, a lembrança de que no período da independência, em diversas partes da América, a historiografia tem encontrado vários casos de grupos indígenas que lutaram a favor das coroas ibéricas e contrários aos movimentos independentistas. Isso não é uma novidade na historiografia, mas ainda é bastante comum que cause estranhamento, mesmo entre os historiadores, em razão dessa posição desses determinados grupos. Afinal, por que razão os grupos indígenas seriam favoráveis à manutenção de um regime que representou a sua dizimação, imposição de trabalhos forçados ou mesmo a escravização?
Não seria muito mais lógico a aliança com os movimentos independentistas pelo vislumbre de ruptura que eles representavam? As perguntas se multiplicam nesse campo quando fica evidente que, às vezes, no mesmo território, grupos indígenas se colocaram no campo de batalha em lados opostos, uns aliados dos grupos realistas e outros dos independentistas, deixando claro, deixando evidente que os interesses dos grupos indígenas nesses acontecimentos era muito mais complexo do que geralmente isso supõe. Como falou agora há pouco o professor Edson, os povos indígenas eles não representam um grupo único, homogêneo, né? Nem agora e tampouco representavam há 200 anos atrás. De certa forma, as provocações acima elas são inseridas em perguntas mais gerais que geralmente fazemos quando relacionamos os povos indígenas e as independências. Afinal, qual o sentido desses povos, do alinhamento desses povos nos conflitos? Uma pergunta importante, esses povos eles tinham projetos próprios ou eles foram simplesmente engolfados naquilo que o Marcos Carvalho chamou, aí, não nas palavras dele, mas retomando termos do período, né, numa chamada briga de brancos, né? Ou até mesmo antes dessas questões, dessas duas primeiras questões, é recorrente a dúvida se esse cenário de convulsões no Atlântico impactava a perspectiva desses homens, dos grupos indígenas, ou se eles estavam completamente alheios a essas mudanças. E ainda há uma perspectiva historiográfica que insiste numa simples continuidade dos processos de luta desde então, por terra ou por mão de obra, como se as independências não representavam sem uma ruptura nesses processos de lutas. É interessante perceber que, particularmente no Brasil, a associação entre independência e povos indígenas, de modo geral, é nula. Isso excluindo a historiografia, especialmente a mais recente. Mas, de modo geral, na sociedade em geral, é muito raro que alguém faça uma associação entre os povos indígenas e a independência do Brasil. A grande exceção no cenário brasileiro, sem dúvida nenhuma, é a Bahia, onde no quase carnaval anual de 2 de julho, a figura do caboclo está presente desde o ano seguinte à independência na Bahia, mas também é necessário considerar que essa figura, né, essa figura do caboclo que está presente nas comemorações do 2 de julho, ela tem significados mais amplos na sociedade baiana, inclusive religiosos. Mas quando se pensa, mesmo no caso da Bahia, que sem dúvida nenhuma é o caso em que a atuação indígena tem maior evidência, maior conhecimento da população, mesmo nesse caso, o conhecimento sobre o processo, sobre os eventos que ligam os povos indígenas à independência, é sem dúvida nenhuma muito menor do que as dimensões que ele ocupa nas festividades dessa sociedade. Nesse sentido, eu concordo com o professor da Universidade Federal do Recôncavo Baiano, o Sérgio Guerra Filho, que diz que na historiografia da independência da Bahia, basicamente há um único lugar a ser ocupado, que é o do indígena aliado, o que é claramente uma ideia estereotipada. Pouco se sabe, de fato, da lógica desses povos indígenas nesse processo de independência mesmo na Bahia. Então, de certa forma, ainda hoje, a associação que se faz entre povos indígenas e a independência no Brasil é a mesma que foi expressada na década de 1860, ou seja, no auge do indianismo, já citado pelo professor Edson. Então, nesse período, no auge do indianismo, mesmo aí, foi registrada uma crítica do historiador Melo Moraes a uma estátua que foi erguida na atual Praça Tiradentes, na época era a Praça da Constituição, e nessa praça se ergueu, então, um monumento equestre do Dom Pedro, em que ele carregava ali o ato de independência, e logo abaixo dele, né, nesse monumento, estavam ali ele ladeado por vários indígenas e por animais, crocodilos, essas coisas. O Melo de Moraes, então, nesse período, no auge do movimento indianista, faz uma pergunta ácida, que é: que parte tiveram esses índios e os jacarés na independência do Brasil?
vejam, inclusive, a crueza, né, dessa comparação entre os jacarés e os povos indígenas. Bem, responder a essa pergunta, que parte os povos indígenas tiveram na independência do Brasil, é o que eu quero responder, pelo menos parcialmente, né, com alguns apontamentos nesses poucos minutos que me restam aqui. Voltando à primeira provocação, por que existiram grupos indígenas que lutaram ao lado dos realistas e contra o movimento da independência? Para falar sobre isso, eu acho que é importante fazer uma observação, especialmente para aqueles menos familiarizados com isso, que um dos grandes ganhos da moderna historiografia sobre os povos indígenas foi o de ultrapassar a simples narrativa daquilo que o João Monteiro chamava de uma crônica da extinção, ou seja, buscando, né, além, né, de evidenciar o evidente dizimação, né, desses grupos indígenas, o também de compreender as suas lógicas nas ações em relação à sociedade envolvente. E nesse campo, sem dúvida nenhuma, um dos lugares privilegiados em vários estudos é o que evidencia as possibilidades de negociação entre esses povos e as coroas ibéricas durante a colonização. Negociação, lógico, né, destaque-se com todo o destaque possível, uma negociação obviamente feita em condições absolutamente desiguais, que em muitos casos eram o último recurso para evitar a redução de povos inteiros à escravização ou ao massacre. Isso posto, é evidente que no período próximo à independência, né, consagrando processos que se dão ao longo de toda a colonização, era muito importante para os indígenas aldeados ou os moradores das vilas os acordos feitos ao longo da colonização ou os registros que eram de serviços prestados à coroa, porque isso garantia, de alguma forma, a posse de terra, a condição de não escravização desses povos, enfim, uma série de coisas que foram sendo negociadas ao longo desse período. À véspera da independência, os historiadores têm encontrado vários exemplos de como os indígenas manipulavam, né, controlavam essas condições de negociação e esses elementos que davam conta dessa negociação. Um exemplo disso é dado pelo João Paulo Peixoto Costa, falando sobre o Ceará, um dos exemplos que eu acho dos mais impressionantes, quando ele cita uma comitiva vinda do Ceará em 1814, que vem, então, do Ceará até o Rio de Janeiro, essa comitiva de indígenas, e que vem para serem recebidos pelo Dom João. Eles efetivamente são recebidos pelo Dom João, e eles vêm pedir, basicamente, o fim do diretório no Ceará. O interessante é que, para pedir, né, o fim do diretório no Ceará, como uma forma de garantir, né, de dar maior ênfase ao seu pedido, esses indígenas trazem cartas patentes, algumas delas que tinham sido emitidas há um século. Esse não é o único caso em que esse tipo de coisa acontece, né, de documentos que sobreviveram há décadas, né, que é muito interessante porque mostram como elas tinham valores para essas sociedades, né, e como essas sociedades controlavam a ideia de serviço no antigo regime e também do passado. Né? Outros exemplos podem ser dados, como, por exemplo, do Spix e Márcios, que na década de 1820 encontram no interior do Rio Negro um líder, um principal indígena chamado Pachico, que os encontra com roupas e objetos que pretendiam distinguir os principais na época do diretório, ou seja, que estava em desuso há décadas. E o que para eles era um evidente anacronismo, né, para o Pachico era a materialização de uma aliança entre a coroa e o seu grupo. Nesse sentido, respondendo à primeira provocação, para muitos grupos indígenas, abrir mão da coroa portuguesa, né, ou da coroa espanhola no campo da América Espanhola, era também pôr em risco acordos que garantiam minimamente a integridade das suas terras
ou a proibição da escravização. Isso se tornava ainda mais grave para esses povos, né, mais evidente essa opção para alguns desses povos, na medida em que em várias ocasiões os grupos ligados ao movimento independentista estavam mais ligados a grupos locais e particularmente misturados, né, à política de usurpação das terras indígenas ou da sua mão de obra. No entanto, apesar, né, desse cenário descrito acima, é também necessário perceber que, para muitos povos indígenas, a independência abria um cenário totalmente distinto, ou seja, que mais importante do que aquilo que estava posto antes, no antigo regime, dos acordos estabelecidos anteriormente, o que importava era justamente o cenário novo que se abria a partir dos movimentos constitucionais e da independência em si mesmo. Nesse sentido, é inegável que os movimentos constitucionais e as independências impactaram e reorganizaram as lutas dos povos indígenas com a sociedade envolvente e o seu relacionamento de modo geral. Nesse sentido, é importante lembrar que as Cortes Constitucionais de Cádiz, na Espanha, legislaram diretamente e claramente para os povos indígenas, por exemplo, proibindo as diversas formas de trabalho compulsório então existentes e insistindo no direito de voto desses povos. Algumas das juntas provisórias instaladas na América Espanhola chegaram, inclusive, a escrever alguns desses direitos, né, e publicizar alguns desses direitos em línguas indígenas. Ressalte-se, inclusive, que algumas desses direitos, dessas garantias estabelecidas nos sistemas constitucionais, foram revertidas pelos estados nacionais, né? Aí eu poderia dar vários exemplos, mas isso seria um outro debate, né, de vários estados que reverteram, por exemplo, o fim do trabalho compulsório, por exemplo. No Império Português, as Cortes de Lisboa fizeram um silêncio sepulcral sobre os povos indígenas, da mesma forma como faria a Constituinte do Império de 1824, como citada aí pelo professor Edson, que não usa uma única linha para falar sobre os povos indígenas. A Constituição Portuguesa de 1800, a Constituição Portuguesa cita os povos indígenas no seu último parágrafo, assim como o projeto constitucional de 23 citava também os povos indígenas no seu último parágrafo, a Constituição otorgada, a Carta Constitucional otorgada de 24 não cita os povos indígenas em nenhuma linha. Apesar disso, o interessante é perceber como os povos indígenas interpretam os debates constitucionais que se fazem e como procuram fazer uma leitura que avance nos seus direitos. Nesse sentido, no caso do Pará, em específico, que tem sido meu objeto de estudo há muitos anos, é muito interessante perceber como os povos indígenas do Pará, vários deles, né, aqueles que já habitavam nas vilas e na cidade de Belém, passam a reivindicar para si a condição de cidadãos, inicialmente de cidadãos portugueses, depois de cidadãos brasileiros, e de leis que não tinham sido escritas pensando na sua situação específica, eles passam a reivindicar essas leis, passam a reivindicar a condição de cidadão, para argumentar que eles não podiam ser obrigados ao trabalho compulsório. Numa visível estratégia de utilizar essa ideia e como uma forma de alargar os seus direitos. O que também é muito interessante perceber é que o argumento que se utiliza para negar o trabalho compulsório é exatamente o mesmo que foi utilizado em Cádiz e na América Espanhola como um todo. É interessante também perceber que, uma vez definida a submissão do Pará a D. Pedro I, os conflitos não acabaram no Pará. Pelo contrário, você passa a ter uma guerra civil que dura praticamente 2 anos no Pará e que tem uma participação imensa de grupos indígenas envolvidos, muitos deles que já estavam recrutados em
em tropas de linha, em milícias e coisas do gênero. E é muito interessante perceber os vários relatos que se sucedem e que dão conta que esses indígenas, que são tidos como revoltosos, facciosos, entram nas vilas dando vivas ao imperador, mas também dando um outro grito muito curioso, de que eles lutavam para que se fizesse vencer a verdadeira causa, para fazer vencer a causa da verdadeira independência, a verdadeira causa da independência. Ou seja, na perspectiva desses indígenas, a independência tal como consolidada em Belém, né, que é essa independência tal como pensada no Rio de Janeiro, não era a verdadeira independência. A independência que eles buscavam era uma independência que tinha um caráter revolucionário, era uma independência que viria para, por exemplo, acabar com o trabalho compulsório. Então, nesse sentido, retomando um pouco o que o professor Edson diz, que os povos indígenas ainda buscam, né, essa verdadeira independência, o que eu quero ressaltar é que há 200 anos atrás, os povos indígenas também vislumbravam uma outra independência. Né? E assim como essa independência, e o que é importante ressaltar é que essa independência ela não estava aposta. Né? Ela não estava aposta. Existiam vários grupos disputando o que seria essa independência. E isso permitiu que esses povos indígenas pensassem essa independência como uma independência revolucionária. Só mais 2 minutos para eu concluir aqui a minha fala, de um último tópico que eu acredito que também seja importante dizer. Uma coisa que acho que já fica expressa na minha fala anterior é que essa independência, principalmente quando pensada a partir da ótica dos povos indígenas, isso evidentemente não se aplica apenas aos povos indígenas, mas se aplica de modo geral, ela está muito menos ligada a uma luta entre portugueses e brasileiros, né, um plebiscito entre qual dos lados ficará, mas mais do que isso, ele tem uma lógica, no caso dos povos indígenas, principalmente, né, não só dos povos indígenas, mas dos povos indígenas, isso é bastante evidente, uma lógica que transpõe a lógica das futuras nações. Né? Então, vários casos podem ser dados, mas acho que esse fenômeno é mais evidente e mais interessante, por exemplo, no extremo sul do que depois vai ser o Brasil, né, na região ali do Rio Grande do Sul, Paraguai, Argentina. Ali ali é uma região de grandes fluxos dos povos indígenas, enfim, inclusive por todas as transações que são feitas ali durante o governo do Pombal, das trocas de territórios, a questão das missões. E quando você tem esse período da independência, né, o caráter né, territorial muito mais amplo do que as antigas províncias ou do que os futuros estados nacionais vão se evidenciar. Então, você tem no período ali da década de 10, muitos casos em que grupos indígenas negociam, né, as suas filiações de acordo com as possibilidades que eles vão encontrando, ora a favor da coroa portuguesa, ora a favor da coroa espanhola, ora a favor dos estados nacionais que vão se formando, e muitas vezes vão trocando de lado a depender dos interesses que lhes são dados, ou seja, interesses que estão muito para além dos estados nacionais. E, por fim, o que me parece ainda mais interessante é pensar que é diretamente impactado por esses diversos projetos no Sul, um projeto que vai ser conduzido pelo André Artigas, né, que vai estar junto com o José Artigas no chamado Projeto da Liga dos Povos Livres, que reuniria várias províncias, antigas províncias, como Entre Rios, Correntes, Santa Fé, Córdoba, mas que reuniria também as antigas missões. Né? E é muito interessante ver a instabilidade que se cria nessa região do lado português, as cartas que são mandadas pelo André Artigas, em que o André Artigas pede aos povos guaranis que saiam do território português e que, onde, em suas palavras, eles eram escravizados e que viessem
para um projeto de Estado, um projeto de futuro, no qual eles seriam protagonistas. Né? Mais uma vez, dando conta, então, de que esses projetos em disputas iam, inclusive, para além dessas fronteiras nacionais. Eu agradeço muito, peço desculpas aí por ter excedido um pouco o tempo. Muito obrigado, professor André, pela fala instigante. E agora, sem perder mais tempo, vamos para a professora Márcia Moura. Fique à vontade, professora. Porangapituna, boa noite a todos, todas, todes, né, que estão nesse debate. Nemeguera, muito obrigada, né, pelo convite para estar participando dessa conversa com pessoas que são bastante bastante conhecimento, né, e apropriação desse debate. Eu fico até meia assim, né, diante dessas falas todas, que para mim também é aprendizado, e também é uma honra muito grande, além de estar com os demais, e também estar com o parente Edson Caiapó. É uma grande felicidade também encontrar a professora Patrícia, né, do tempo que eu fiz o mestrado em Sociedade e Cultura na Amazônia, na UFAM, e, enfim, onde eu tive muitos aprendizados, né, enquanto uma mulher amazônida, né, e a partir de todo o trabalho que eu fiz lá, retornar para minha família e fazer todo um trabalho de puxar os fios de memórias indígenas e estar aqui hoje, né, com toda essa força de resistência e pertencimento da minha afirmação Mura, né, que é respaldada pelos Mura das diferentes frentes de resistência do Amazonas a Rondônia. Bom, eu quero começar falando desse assunto de independência para quem, falando que essa independência oficial, né, apresentada oficialmente, ela não é nada mais, nada menos do que uma estratégia política para a continuidade de dominação colonial, colonizadora, né? Uma estratégia, né, para manter no poder aqueles que já estavam no poder, né? Para, em termos políticos, fazer essa separação de Portugal e Brasil, como chamam os colonizadores, o nosso território Pindorama, né, para que quem já ocupava o poder não ficar sem a sua cadeira, né, a sua coroa e toda forma, né, de dominação. E a gente sabe que esse movimento de dependência era um projeto pensado não pelo povo, não principalmente pelos povos originários e os povos que vieram sequestrados e depois escravizados, né, que são os africanos, né? Não foi para nós essa independência. Isso foi pensado por um grupo, né, de pensadores, né, que estavam dentro, né, de classes dominadoras, né,
enquanto economia, política, né, papel social. E nós, povos indígenas, os povos afros, não foram considerados, os pobres não foram considerados nesse projeto de independência, né? Então, assim, o parente Edson Caiapó já fez uma leitura histórica muito, muito bem contextualizada, né? E quando eu estava fazendo uma disciplina lá na USP, ainda no período de doutorado, o parente, a professora Iris Canto falou que o Van Haven não gostava dos nossos antepassados porque ele levou uma flechada, né, e quase morreu. Então, esse era um dos motivos que ele achava que nós não íamos acompanhar, né, o processo de civilização, né. Então, eu quero trazer presente aqui, né, que, respondendo também um pouco as questões que foram levantadas pelo André Machado, né, de que como não dizia respeito a nós, essa independência, nós não tínhamos mesmo que estar junto com aqueles que, como bem disse o parente Edson Krenak, aliás, Caiapó, sempre confundo, né? Sempre troco, né, Edson, o teu nome, né? Mas, enfim, estou um pouco nervosa, mas vamos lá. Até me perdi um pouco agora. Deixa eu me recompor. Eu estava falando assim, né, que esse projeto de independência não correspondia aos nossos interesses, né? E aí, como bem disse o André Machado, né, nós tínhamos, né, toda uma estratégia. Nós sempre fomos inteligentes, né? Essa ideia de que nós somos burros, que nós não temos capacidade de pensar é uma ilusão, né, dos colonizadores, mas pelo que a gente conhece das estratégias indígenas, né, a gente sabe que nós sempre tivemos nossas estratégias, né, e sempre não estava ali a questão de quem era a esquerda ou quem era a direita, por exemplo, hoje, né? Nós, enquanto movimento indígena, nós sabemos, é claro, que a direita ela não tem proposta política para fortalecer, né, os povos, né, e o partido, né, os partidos de esquerda, né, muitas vezes se aproximam mais, né, de um projeto em que seja garantido direitos, né, para todos e todas e todes, mas também não representa, né, nem direita nem esquerda, representa o nosso pensamento indígena, não representa aquilo que temos enquanto projeto de vida e de organização, né, política. Então, desde então, né, a gente não tem, esses projetos todos não correspondem às nossas perspectivas. E, como bem disse o parente Edson Caiapó, né, esses grandes heróis que estavam na frente do movimento de independência eram as próprias pessoas que escravizavam, as próprias pessoas que estavam ligadas também, né, a alguma questão relacionada aos sequestros, às escravizações indígenas também, né, faziam parte da elite também, né.
E eu quero dizer que, para mim, o movimento de independência foi a cabonagem, né? Porque isso, sim, é revolução. O movimento de cabonagem, para mim, foi o movimento, né, de revolução, né, para ter independência, dentro de uma perspectiva de resistência a um projeto colonial, né? Então, também dizer que desde o período colonial, passando pela monarquia, né, por esse período regencial, passando pela monarquia até o momento, nenhum projeto tem diálogo, né, e tem alguma intenção de pensar, né, nos povos originários. Tudo que foi feito até agora, enquanto projeto do Estado, foi para dar continuidade no nosso extermínio, né, no genocídio, né? Mas nós estamos aqui, né, resistindo e existindo. Quero trazer presente também, né, uma referência do Policarpo Quaresma, né, que tinha um projeto de nação onde ele defendia que tinha que ser a língua originária, né, indígena, as línguas. Ele propõe aí a língua geral como língua oficial, né, do Brasil. Ele propunha que a gente valorizava, né, a originalidade das línguas indígenas, né, dos frutos, até o jardim, ele queria só espécimes que fossem originárias, né? E nisso ele se frustrou muito, principalmente porque ele queria se envolver e valorizar aquelas manifestações culturais que fossem somente originárias, né? E aí ele acabava se frustrando porque ele acabava depois descobrindo que aquela manifestação cultural tinha vindo de um outro lugar. E apresenta, então, o seu projeto, né, para o governo republicano e acaba sendo também preso e assassinado, né, nessa narrativa literária aí do Lima Barreto, né, onde o Policarpo Quaresma é ridicularizado por apresentar um projeto de nação que represente os povos originários, né? Então, é sempre a forma de como os projetos que se pensa, né, em valorizar de fato, né, os povos originários, eles sempre são reprovados, né, são ridicularizados. E dentro desse pensamento, né, dizer que ainda hoje, né, como disse o Edson Caiapó, né, se mantém práticas colonizadoras, como diz os parentes Runicunha, a correria, o tempo da correria, né, que eles dividem o tempo deles em tempo da correria, o tempo das malocas antigas, né, e o tempo da articulação, né, o tempo atual. A gente se mantém ainda também, principalmente agora com muita força, esse tempo da correria, o tempo em que as mulheres indígenas eram sequestradas, espancadas, estupradas, violentadas, né? E que um Brasil que não reconhece que a mãe da nação é indígena, vai continuar sendo colonial, vai continuar sendo colonizador, vai continuar ainda ligado à coroa portuguesa, porque nesse exato momento, Cunhantães
indígenas estão sendo estupradas, estão sendo mortas, cunhãs indígenas estão sendo espancadas, violentadas, presas, perseguidas, como aconteceu na Bahia com uma parenta tupinambá, que foi espancada pelos policiais violentamente, gratuitamente, somente pelo ódio, como as crianças Yanomamis, que foram estupradas até a morte, e que uma das crianças está desaparecida porque caiu no rio, como todas as cunhantãs, todos os curumins que são assediados nos diferentes territórios indígenas e de populações tradicionais, pelas invasões de madeireiros, pelas invasões de minerações e por todos os tipos de invasões. O nosso corpo, território, o espírito está constantemente sendo violado. Toda a Pindorama, toda a Abya-Yala está em resistência, está em movimentação. E os ataques continuam e não cessaram desde a chegada da primeira caravela. E como diz a fala também do Ayrton Krenak, eu escutei uma vez ele falando, e eu gostei muito, quando ele diz assim, quando as caravelas chegaram, o que nós fizemos? Nós os recebemos, nós passamos os nossos ensinamentos a eles, cuidamos, alimentamos. Era o que a gente tinha que fazer? A gente tinha que ter explodido todas as caravelas e matado todos. Né? Ele falou algo nesse sentido. E nós não fizemos isso. E nós continuamos sendo mortos, violados, independente do tempo histórico, da linha do tempo. Então, essa independência nunca foi para nós e ainda continua não sendo. E nós continuamos na resistência a todos esses projetos de morte. T. Muito obrigado, professora Márcia Moura. Vamos passar a palavra agora para a professora Patrícia Sampaio, que vai fazer seus comentários e perguntas. Fique à vontade, professora. Essa é uma tarefa difícil, porque eu tenho que comentar 3 falas extraordinárias em diferentes níveis de perspectivas que trazem questões que são essenciais para o tema desta mesa e para o debate que ela se propõe, e eu vou tentar fazer as minhas considerações a partir daí. Eu espero que eu dê conta do tempo que eu disponho. Vamos lá, gente. Primeiro, quero cumprimentar todas, todos. Yane Pituna, vou gastar todo o meu Nhangatu, Márcia. Yaneruri, Yamaã, Peiké. Se o professor Ciro Malgatti me ensinou direito e eu consegui reproduzir, eu estou dizendo que é muito bom tê-los aqui. Sejam bem-vindos, que estão todos aqui. É muito bom estar aqui nesta mesa. Eu aceitei esta mesa com muita alegria quando vi a sua composição, especialmente porque, para tratar do tema dos povos indígenas, é essencial ter aqui como protagonista nossos doutores e doutoras indígenas. Então, a gente já começa com o pé direito esse debate, então, trazendo as vozes dos povos indígenas num outro lugar, numa outra referência, uma outra perspectiva, trazendo como autoridades acadêmicas que são nesse momento. As falas dos 3, como eu disse, trazem perspectivas diferentes e eu vou tentar pensar a partir delas algumas questões. Eu acho que tem uma questão fundamental que as costura, que é a primeira grande pergunta da mesa, porque todos se dedicaram de algum modo a refletir sobre o tema da mesa, independência para quem. Mas mais do que isso,
dando um passo adiante, sofisticando um pouco mais esse debate, os três se encarregaram de pensar um tema que, para mim, é muito caro, do ponto de vista historiográfico e do ponto de vista político. Do ponto de vista historiográfico, essa dimensão que a Márcia trouxe, mas que o Edson, começar pela ordem, que o Edson trouxe, que o André trouxe, que a Márcia trouxe, que é de um silenciamento com relação à presença dos povos indígenas e do modo como eles construíram política ao longo do tempo da construção deste território, nação que chamamos hoje de Brasil. Então, essa dimensão do silenciamento historiográfico, ela vem sendo progressivamente rompida, já tem aqui um longo trajeto na constituição deste campo histórico e historiográfico, que é a história indígena e do indigenismo no Brasil, a partir, claro, como todos sabem bem, da influência poderosa e das articulações feitas por João Monteiro, né, que se inicia com João Monteiro e que aí vai abrindo um leque extraordinário e que inclui, de uma forma muito importante, professores e professoras indígenas também, que vão participar desse processo de construção dessa nova historiografia, do qual nossos colegas Edson e Márcia são dois representantes, mas temos outros vários colegas que estão ainda, inclusive agora, nesse momento, em processo de formação, trabalhando nos diferentes cursos de pós-graduação país afora, né, em processo, seja mestrandos, doutorandos, atuando na pós-graduação mesmo. Estou lembrando aqui de alguns nomes que não estão aqui nessa mesa, mas estão constituindo e configurando historiografia. E essa ideia, a segunda, é a ideia de que os índios têm projetos para o Brasil independentista. O Brasil de 1822, os diferentes projetos para o Brasil, existiam projetos políticos indígenas para 1822. E aí, os três trataram de abordar diferentes perspectivas, e eu quero trazer algumas dessas perspectivas. Primeiro, chamar a atenção da importância do que é colocar a historiografia em discussão, do que é ainda insistir numa fala que o John fazia lá em 1985, num texto que foi um divisor de águas, quando ele dizia que é preciso redimir a história da tentativa envergonhada de erradicar os índios da história do Brasil. Nós ainda estamos, na minha modesta leitura, nós ainda estamos a cumprir essa tarefa que o John já colocava lá atrás, em 1985. A historiografia ainda tem uma tarefa com os povos indígenas, com seu lugar na história. E as falas do Edson e do André trazem exatamente essa dimensão. O da Márcia diz que nós vamos aproveitar a fala da Márcia aqui, uma frase dela, vamos puxar os fios da memória aqui, ela usou em outro sentido, mas eu vou me aproveitar aqui para fazer a costura com o André e com o Edson. Lembrar isso que o André falou de uma forma tão significativa. O André trouxe um debate que está no outro calibre do debate que o Edson e Márcia trouxeram, que é o seguinte, que a diversidade de projetos políticos indígenas no século XIX e o modo como essas diferentes formas de fazer política indígena se articulavam ou não com o que estava acontecendo em diferentes campos de debate. Isso é muito importante, porque, João Paulo, você foi citado pelo menos 2 vezes, meu caro, com a sua experiência com os índios no Ceará. Eu acabei de ver a entrada do nosso colega, professor João Paulo Peixoto Costa, aqui. Quero lembrar também do trabalho da nossa editora, né, da Andréa Lemian, trazendo uma discussão que é muito importante. Primeiro, então, a dimensão historiográfica. Segundo, o protagonismo dos povos indígenas e o lugar desses projetos políticos. Terceiro, que projetos políticos existiam, que projetos indígenas existiam para o Brasil nesta virada, e aí o Edson é muito feliz, porque ele pega a virada do 18 para o 19, né? E o André vai constituindo, o Edson faz um movimento de trazer a temporalidade colonial para o 19, e o André faz um movimento de conectar com a dimensão atlântica dos processos de independência nesse momento, com um debate que está acontecendo numa dimensão mais ampliada, e que essas populações, de algum modo e de alguma maneira, se comunicavam e tinham informações a respeito disso. Uma questão muito importante, e que eu estou lembrando do trabalho da Andréa Lemian,
estava aqui há pouco conosco, mas está aqui no YouTube também, eu já vi dando boa noite para todos, é com relação aos projetos, ao lugar dos índios na Constituinte. E aqui, os colegas chamaram a atenção para uma coisa, mas eu não posso deixar de mencionar isso. É verdade, os índios não estão mencionados no texto constitucional de 24, porém, essa omissão não é um descuido. Porque o lugar dos índios foi objeto de intenso debate na Constituinte. E havia uma discussão que era o seguinte: primeiro, aparentemente, eles eram cidadãos brasileiros porque tinham direito de solo, tinham direito de nascimento. Mas o debate vai avançando e aí começa uma discussão que é assim: é possível ser brasileiro, ou seja, alguém que nasceu no Brasil, e é possível ser cidadão brasileiro. E qual é a diferença que demarca cidadão, o brasileiro nascido e do cidadão brasileiro que possui direitos civis? A civilização. E aí, personagens que vocês citaram, especialmente o Edson, como é o caso do Visconde de Jequitinhonha, chamam atenção para isso. Ele, Nicolau Campos Vergueiro, enfim, mas os outros, o Manuel França, estava aqui dando uma olhada, a ver se eu não ia citar errado o nome do moço, que eu sempre faço isso. Mas o Manuel França, qual era o grande debate? É que para os índios se tornarem cidadãos, eles precisavam deixar de ser selvagens. Eles precisavam se civilizar. Eles precisavam entrar para o grêmio da sociedade. Então, reside aqui uma grande armadilha, que eu acabei de publicar um texto sobre essa questão, do impacto que isso provoca no direito à terra, é que a civilização dos índios, esse processo de civilização dos índios, acaba se transformando numa armadilha. Porque, deixando de ser índio, eles perdem direito à terra. Eu publiquei um artigo na revista Almanac, que chama Abusos, Usurpações e Desacertos sobre as terras indígenas no Rio de Janeiro, nas primeiras décadas do 19. Eu queria chamar a atenção para as outras dimensões da ação política dos índios. Eu só tenho 10 minutos e eu ainda tenho a obrigação e o dever de fazer perguntas aos meus colegas. E eu quero colocar o seguinte: um último comentário com relação à fala do André, que traz a dimensão da diversidade das políticas indígenas e seu caráter caleidoscópico, o caráter conflituoso do processo de independência, a diversidade dos atores políticos que estão constituindo este espaço e esta conjuntura política. Estou vendo aqui meu colega Jurandir Malerba também, que é um especialista neste tempo e neste tema. É uma pergunta fundamental: por que os índios lutavam deste ou daquele lado? Né? Quando ele traz, tanto ele quanto Márcia trazem a cabanagem, é muito instigante, porque, citando um colega do Amazonas, a cabanagem é contemporânea à independência, e as lutas da independência, mas a ela não se subordina. A cabanagem é mais caleidoscópica do que parece, ela traz mais dimensões e ela carrega mais dimensões políticas muito maiores do que o debate com a independência. Mas eu queria colocar para a Márcia e para o Edson uma questão que ainda é do passado, mas é do presente, que é essa discussão a respeito dos projetos políticos dos índios para o Brasil 200 anos depois. Quando vocês dizem que vocês dizem que o que os povos indígenas querem é uma dependência inclusiva, quais são os projetos políticos que a gente pode pautar nesse momento e como é que a gente pode se confrontar? É uma segunda pergunta. Como é que a gente pode se confrontar, fortalecer as lutas políticas no tempo presente para pautar novas formas de inclusão e para romper determinados estereótipos, porque a gente continua lidando com um dilema que é índios do passado, né, e índios do presente, que é a fala do Edson e também da Márcia. A segunda coisa, que André está nessa mesma chave. André, a gente você traz um debate que é extremamente importante, como eu já disse, que é a questão da diversidade das políticas indígenas. Quando você corre o país, né, do Nordeste à Amazônia e ao Rio Grande do Sul, como é que a gente pode colocar a diversidade de políticas indígenas como um problema historiográfico nesse momento, né? Para pensar alternativas
porque, do mesmo modo que João Paulo está encontrando os índios pautando e reivindicando direitos de cidadãos, no Rio de Janeiro, por exemplo, tem demandas, tem uma tese de uma moça chamada Ana Paula da Silva, que trata da presença dos índios em diversas comitivas, o imperador demandando direitos. Mas você não acha que a diversidade das lutas políticas dos povos indígenas merecia ser colocada a essa altura, como você está fazendo, como um problema historiográfico, para dar conta do caleidoscópico que é efetivamente a configuração deste contexto político no Brasil das primeiras décadas do XIX? Na verdade, eu acho que durante todo o XIX. Por fim, eu acho que é impossível não pensar, e é impossível se furtar mesmo ao debate de que o silêncio eloquente dos legisladores lá em 1824, ele marca uma atitude de exclusão que é um projeto político. A exclusão dos povos indígenas, das populações negras, e depois no pós-abolição, ou seja, na independência, a cidadania que é restrita, isso é um projeto, isso é um desenho político. Vocês concordam com isso? A gente está lidando, como diria o colega João Fragoso, essa é uma sociedade em que o projeto arcaizante venceu. Até aqui, o que nós estamos vivendo, na verdade, não é uma cidadania restrita apenas, como se ela fosse fruto do acaso. Ela é efetivamente uma sociedade assentada num projeto de exclusão, uma sociedade hierarquizada, que tem marcas de racialização, né, claramente, porque ela exclui por meio de critérios raciais, mas, ao mesmo tempo, ela não é um produto do acaso, ela não é um acidente fortuito, ela é um projeto político pensado na construção de uma sociedade excludente que reitera sistematicamente essa estratégia de exclusão. De novo, tal como no 19, é importante a gente lembrar, eu publiquei um artigo no UOL na semana passada, quando eu voltei estive no APL, e eu refletindo sobre isso, que é o novo projeto, o projeto de exclusão das populações indígenas, exclusão política, continua presente. A alternativa que os índios colocam é a aldeara política, ou seja, é inverter os sinais deste jogo. O que vocês pensam sobre essa estratégia do ponto de vista da política indígena no tempo presente, mas também no seu impacto historiográfico? Eu gostaria de ter pelo menos 20 minutos para falar sobre o que vocês, dar conta da riqueza do que vocês trouxeram, gente. Meus parabéns, muito obrigada por estar aqui com vocês hoje. Eu espero ter estado à altura, meus comentários estejam à altura de suas falas. Muito obrigada. Cuecatura até. Gastei todo o meu nhengatu, Márcia, acabou. Boa noite, colegas, muito obrigada. Professor Edson. Olá. Então, eu, assim, quero referendar aqui, né, a minha satisfação de estar aqui nessa mesa, né, com pessoas tão competentes. A professora Patrícia fez aí essas amarrações, assim, de maneira tão competente, né, e assim, eu fico pensando que essa independência inclusiva, né, que nós, povos indígenas, estamos aguardando, tem várias pontas, sabe? Mas eu fico pensando especialmente, assim, território, né? Os territórios originários. Essa é uma dívida histórica do Estado brasileiro, né, com os nossos povos. O Estado brasileiro, nesse momento, já reconheceu, né, esse caráter, né, de território originário, no sentido de ser anterior à existência do próprio Estado brasileiro, né, e que cabe, então, aos poderes constituídos demarcar e proteger esses territórios.
eu penso assim que a inclusão dos povos indígenas, né, no processo de independência, para valer, tem assim muito a ver com essa coisa da demarcação de território. Mas não só isso, tem outros, né, são os direitos originários. Então, hoje nós estamos falando, por exemplo, de uma educação diferenciada para os povos indígenas. Durante quase 500 anos, né, se instituiu um modelo de educação que não dialogava com as tradições, com as línguas indígenas, com as cosmologias indígenas, né, desde dos tempos ali dos jesuítas, né, o Manuel da Nóbrega dizia que os povos indígenas tinham credulidade, não fé, e dizia que credulidade é uma vagabundagem da fé, né, e faz uma série de considerações ali nas cartas jesuíticas, para depois falar de um projeto para salvar as almas dos indígenas, né, que é a catequese e as missões. Né? Depois vem a política do Marquês de Pombal, a doutrina do índio cidadão, que é na verdade, uma política epistemicida, né? Então, muitos historiadores, existe inclusive uma historiografia aí clássica que diz que a expulsão dos jesuítas abriu um vazio na educação para os povos indígenas no Brasil. E eu considero que isso não seja verdade, porque o Diretório dos Índios foi uma política educacional extremamente violenta, extremamente colonizadora, né? E aí, na virada da independência, aí sim nós vamos ter um vazio, né? Porque o Estado brasileiro, né, ali recém-formado, não vai apresentar nenhuma proposta educacional para os povos indígenas. As propostas educacionais só vão surgir no início do século XX com a SPI. Né? Então, o Serviço de Proteção ao Índio vai criar as escolas no sentido moderno, né? Com currículos específicos, não, com currículos, né, gerais, com prédios modernos, contratação de professores, e a FUNAI vai levar isso adiante, mas sempre no sentido de ser política educacional voltado para a integração dos povos indígenas à nação brasileira. Então, 200 anos depois da independência do Brasil, os povos indígenas estão falando da necessidade de uma educação que leve em consideração as línguas originárias, que leve em consideração os saberes milenarmente construídos e constituídos pelos povos indígenas, e a independência, né, inclusiva, que eu fico pensando e que nós pensamos, é uma independência que traga isso tudo para dentro mesmo, sabe, das políticas institucionalizadas, que se transformem em políticas efetivas, demarcar território, né, promover a educação diferenciada, promover um sistema de saúde que dialogue com os saberes dos pajés, das parteiras, das curandeiras, né, isso é fundamental, e obviamente que a historiografia, né, essa nova história, essa nova vertente da historiografia, dialogue com as memórias, né, com as histórias orais, né, com a oralidade indígena, com essa memória indígena, né, porque senão nós vamos cair na mesma armadilha do Van Hagen, que dizia que os indígenas não têm história, né, que tem uma etnologia, né, não tem história, porque não tem escrita. Mas né, os povos indígenas, obviamente, que têm, sim, as suas narrativas que são transmitidas de geração para geração. Então, nesse sentido, eu penso assim que a história, então, tem que passar a dialogar, né, com essas pessoas, né, com esses anciões, e as universidades e os centros de ensino e pesquisa devem fazer concessão de título de notório saber para esses sábios, né, para que eles possam, então, fazer o diálogo, inclusive, dentro das instituições. Né? O Estado brasileiro e as instituições de ensino superior estão muito tímidas na concessão de títulos de doutor para indígenas. São pouquíssimos no Brasil, né, indígenas com título de doutor por notório saber. Então, é necessário que essas pessoas tenham esse reconhecimento para que elas venham para dentro das universidades dialogar na construção dessa nova história, de uma nova perspectiva historiográfica, mas também venham dialogar na formação de professores para lidar com a temática indígena nas escolas. Enfim, né, assim, são várias temáticas, eu prefiro passar a palavra aí para os colegas, né, que certamente terão considerações aí para fazer. Obrigado, Edson. Passo a palavra ao professor André. Eu vou tentar ser o mais breve possível. Não foi uma pergunta, mas eu vou aproveitar o gancho da provocação sobre a relação da cabanagem com a independência.
O que eu queria dizer é que eu acho que as pessoas subestimam o potencial revolucionário da independência. Eu acredito sim que a independência, né, os movimentos e os conflitos na independência, eles são muito mais parecidos com a cabanagem do que geralmente se supõe. Eu diria mais ainda, né, é uma coisa sobre a qual eu tenho refletido há algum tempo, e, enfim, estou dando um curso agora, eu espero, inclusive, que meus alunos estejam assistindo esse evento, porque isso era o combinado, inclusive. Acho que há, de modo geral, uma conexão muito clara entre os movimentos de conflito da independência e as posteriores conflitos regenciais, nas chamadas revoltas regenciais. No caso dos indígenas, isso é mais difícil de ver, mas muitas vezes, de outros personagens, os mesmos personagens que estavam ali nos conflitos armados no momento da independência e com projetos radicais no momento da independência, aqueles que sobrevivem, de modo geral, estão também nas revoltas regenciais. São os mesmos personagens, né? E algumas vezes são as mesmas pautas. Né? Há um período ali, um hiato em que essas revoltas elas acabam sendo, né, subjugadas por uma série de motivos, enfim. E nesse sentido é muito interessante que o Domingos Antônio Raiol, que é o grande escritor do século XIX sobre a cabanagem, é muito interessante porque ele é um dos únicos no século XIX, de certa forma até hoje, que pensa justamente uma revolta regencial conectada à independência, ou mais do que isso, né? Ele é conectada ao movimento constitucional. Né? Então ele faz isso ali na metade do século XIX e diz o seguinte, olha assim, existe um contínuo aqui porque alguma coisa quebrou nos movimentos constitucionais e essa coisa, enfim, vai se reajeitando, mas vai chegar ali na cabanagem. Né? Então ele enxerga alguma coisa que depois, posteriormente, a gente vai chamar de crise do antigo regime. Ele não usa esse termo, mas percebe que ali é um movimento de ruptura, né, e que vai se estender ali porque existe, né, projetos que são distintos. E nesse sentido, né, perguntando por que esse movimento, essa independência é uma independência excludente, eu diria o seguinte, porque foi esse projeto que venceu, mas não era só esse projeto que estava posto na mesa. Então, também escrevi agora, acabei de entregar o texto definitivo do Fórum da Almanac, do ano passado, que deve sair, imagino eu, em agosto, falando sobre o papel das guerras de independência, e me parece assim, muito significativo quando você pensa, né, no conjunto das províncias, você percebe como há vários movimentos, né, que percebem essa independência como mais radical, como alargando direitos e tal, não sei o quê, mas que ela é subjugada, seja na Bahia, em Pernambuco, no Maranhão, no Pará, né? Que não por acaso também são, em grande medida, os lugares onde você vai ter as maiores revoltas regenciais. Né? A única que acaba quebrando essa lógica é o Rio Grande do Sul, mas em todas as outras é exatamente isso. Onde você tem o grande conflito na independência, é onde você também vai ter o grande conflito na regência, de modo geral. Né? E aí o que eu vou tentar mostrar nesse texto é justamente o papel das guerras de independência, elas são diferentes do que você vai ter na América Inglesa, na América Espanhola, tem uma dimensão muito diferente, então não sei o quê, mas fundamentalmente elas servem para desestabilizar em favor de algum dos grupos políticos ali nas províncias, lutas que estavam muito divididas, e sempre há uma opção pelos grupos mais conservadores. Então, essa força que vem do Rio de Janeiro, que é mais estruturada militarmente, né, que tem recursos maiores e tal, não sei o quê, é ela que desequilibra os projetos políticos nas diversas províncias em favor de um projeto político mais conservador. Né? Então, o Rio de Janeiro identifica
os projetos mais conservadores, né, os grupos mais conservadores, como seus reais aliados, né, e isso desequilibra todo o jogo no geral. Sobre as políticas indígenas, isso é um assunto que aí levaria bastante tempo, mas só alguns apontamentos. Primeiro, eu estou de pleno acordo e gosto muito do seu texto, Patrícia, ali naquela coletânea da Keila e do Ricardo, né? Especialmente quando você mostra uma coisa assim, que para mim foi muito, muito interessante pensar, porque a gente sempre fala assim, há uma política, há um vazio legislativo, tal, não sei o que quer dizer, vazio legal, sobre a questão dos indígenas, como se todo mundo quisesse isso, né? Uma lei unificadora, e você vai mostrar justamente o contrário, né? Que até ali, aos 45 do segundo tempo, tinha gente falando, não, isso é uma usurpação dos direitos das províncias, e porque, enfim, isso fazia parte da lógica de aproveitar justamente isso, que eu digo que não é um vazio, mas justamente uma coxa de retalhos que existem, né, com várias leis se sobrepondo, com províncias tendo orientações, mais de uma orientação legal sobre como tratar os indígenas, e que dentro desse cenário a disputa entre povos indígenas e não indígenas acaba definindo muito a maior ou menor avanço sobre os direitos desses povos. Então, o caso lá do Ceará, que você já citou, do João Paulo, né, que é um exemplo muito, 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 muito interessante, mostra bem isso, né, como esses grupos recebem lá as cartas do Dom João após essa vinda dos grupos indígenas até Dom João manda lá escrever, olha, é para acabar com o diretório, eles falam assim, mas não dá agora, né, e essa carta é mandada mais de uma vez, e aí não dá para mudar agora, e isso vai indo, até, enfim, ser extinto em 30, uma coisa assim, porque eles queriam agora as terras, e depois lá em 40, como mostra o João, isso é revertido com uma reedição de uma lei que, enfim, se apropria do diretório da regulação do controle da mão de obra. Como é que isso se dá, né? O que arbitra isso? Não é a questão legal, é, na verdade, a capacidade dos grupos, tanto indígenas como não indígenas, de barrar esse avanço ou de avançar em relação aos direitos legais. Nesse sentido, eu queria ressaltar isso, né, que eu acho que é muito importante, né, e isso eu sempre digo para os alunos, é muito importante para os historiadores, né, perceber e enfatizar as diferenças. É óbvio que existe, dentro da história indígena, um movimento geral, em um sentido geral, que é o da exclusão, né, que é o do massacre, mas é muito importante também, ao mesmo tempo, perceber as especificidades de cada um desses momentos, né? Seja ele ali no diretório, seja ele na independência, seja ele nos movimentos das disputas regenciais, coisas desse tipo, porque é só isso que permite ao historiador revelar essas vozes que estão silenciadas, porque senão a gente fica sempre um pouco insistindo num contínuo que evidencia essas arbitrariedades, mas que, por outro lado, silencia o protagonismo dos índios. Enfim, não sei se eu me fiz expressar muito claramente. Muito obrigado, professor André. Professora Márcia. Então, sobre as questões que a professora Patrícia colocou em relação aos projetos políticos indígenas, né? E também esse estereótipo, né? Ou essa separação, paradigma, né? Da relação índio do passado, índio do presente, né? Bom, vou
tratar um pouco dessa questão, né, do índio, do passado índio do presente. Primeiro que, assim, trazendo dentro de uma releitura aqui na perspectiva do presente, né, nós indígenas hoje já trazemos bastante questionamentos, né, em relação ao termo índio, né, e assim, eu me questiono muito porque os pesquisadores, os professores, os historiadores, os antropólogos, os linguistas, todos os especialistas, né, têm um grau de conhecimento, né, sobre essa questão do porquê esse termo índio e ainda é mantido o termo, né. Esse debate acontece também entre nós mesmos, indígenas, né, em relação a esse termo. E assim, começando por aí, né, eu penso que está na hora de nós, né, intelectuais, indígenas e não indígenas, pararmos de reproduzir um termo genérico, né, que vem de uma perspectiva de um olhar colonizador, que nos coloca como selvagem, como inferior, que não considera, né, a nossa diversidade cultural, linguística, e até mesmo de tempos de contato, né, com o colonizador, que também deve ser considerado. Então, uma das questões de discussão, de projetos que há dentro, porque são vários movimentos indígenas, né, e são várias percepções e vários projetos. Eu não teria como falar, por exemplo, um projeto de político ou de mundo dos Mura, por exemplo, porque são várias frentes de resistência à Mura. Qual que é o principal projeto do povo Mura? Continuar existindo e resistindo. No século XIX, né, século XVII, XVIII, XIX, nós fomos colocados como os piores dos piores, né? As cartas que eram escritas dos funcionários da coroa portuguesa para a coroa, dizendo que enquanto houvesse Mura no Rio Madeira, não haveria nenhuma vila e nenhuma agricultura, porque nós éramos piores do que formiga. Esse mesmo discurso continua presente hoje nas falas de pessoas ligadas ao atual desgoverno, que diz que o potássio não é explorado aqui no Brasil porque o povo Mura no Rio Madeira está impedindo a exploração do potássio, né? Então, esse discurso de que nós Mura estamos impedindo o desenvolvimento, né, o avanço da nação, continua o mesmo. Eu sei que, dentro de uma perspectiva da história, não se tem essa ideia da continuidade, né, e que é preciso considerar os diferentes contextos históricos, os diferentes períodos. Mas o meu lugar de fala aqui não é como historiadora, né? Meu lugar de fala aqui é como uma intelectual indígena, né? E dentro dessa perspectiva indígena, né, eu penso que no que diz respeito a uma política genocida, há diferentes estratégias, né, e que foram cada contexto histórico teve seus próprios procedimentos, né? Mas a política de matar e de extermínio, ela permanece, sim, independente dos períodos históricos e das considerações todas dentro do olhar historiográfico, né? E sobre essa questão do aldear a política, né, que é a
foi o grande debate e a grande discussão, né, também que houve no acampamento Terra Livre, dentre outras, né, dentre outras perspectivas, dentre outras formas de pensar, né, teve essa do aldear a política. Eu acho que, como nós estamos dentro desse contexto, né, de uma organização política que é pensada dentro de uma perspectiva não indígena, e como essa forma de organização política não contempla, né, não contempla as formas de organização política indígena, por exemplo, a estratégia, né, que se tem, então, é criar formas de que mais joênias Apixana possam estar nos congressos, né, que pessoas que estão na luta e que têm uma perspectiva de defesa dos direitos dos povos indígenas, né, esteja dentro dessa organização partidária, política, né, mas a luta indígena, a luta do movimento indígena, ela vai para além de questões partidárias, porque tanto seja um governo de esquerda como um governo de direita, nós vamos continuar em resistência para garantir, né, os territórios demarcados, para garantir a demarcação dos territórios que ainda não foram demarcados, para garantir nossa existência e resistência, né? Não vamos deixar de fazer a resistência. Então, aí o que eu queria dizer em relação a essa questão do índio do presente e índio do passado, eu penso que dentro de um discurso colonizador, né, se mantém essa ideia do índio do passado e do índio atual, né? Primeiro que nós não somos índios, nós somos povos indígenas, povos originários. E então eu, por exemplo, enquanto intelectual, quando eu vou ler um livro de história de um meu povo ou de um outro povo, né, eu olho aqueles dados históricos, né, não só como uma coisa fria, né, uma coisa que está distanciada, né, ler sobre, por exemplo, as políticas, né, de Estado que obrigavam, por exemplo, as mulheres Mura a se casarem com soldados espanhóis portugueses, para mim é mais do que um fato, é algo que diz respeito às mulheres antepassadas, né? Então, assim, eu sou do campo da oralidade, né? Trabalho de história oral, e eu acho muito importante os trabalhos historiográficos com documento de arquivo, porque quando eu busco, né, esses documentos, esses materiais, eu consigo sentir também, né? Eu não tenho nenhum problema em dizer que eu me envolvo, né, com aquilo que eu pesquiso, com aquilo que eu estudo, porque passei a minha vida acadêmica inteira estudando sobre mim mesma, sobre a história do meu povo, puxando esses fios de memória e reconstruindo memórias que estavam invisibilizadas e que estavam também algumas se apagando, né? Então, eu recentemente li um trabalho que foi feito pela historiadora Alma Prado, da USP também, que ela trata sobre a escravidão indígena na Amazônia. E eu fiquei, assim, muito, muito emocionada, posso dizer, e também, assim, pensando que o quanto que as mulheres indígenas, elas foram e continuam sendo responsáveis
pela existência e resistência dos povos indígenas, sem querer desconsiderar os guerreiros, né, parente. Mas por que digo isso? Nesse trabalho da Luma Prado, ela traz presente, né, a forma de como os indígenas recorriam, né, a seus direitos de reivindicar, né, a não ser escravos, a não ser escravizados, ou pelo menos mudar de senhor, né? E aí eu fiquei assim, impressionada quando eu vi que um dos critérios que era considerado pelo direito da época era que tinha que declarar que a mãe era indígena, né? E muitas mulheres conseguiram, né, se livrar, entre aspas, da escravidão, levando filhos, tios, sobrinhos, o máximo de pessoas que elas podiam ao se declarar que era filha de uma mulher indígena, né? E era só esse critério principal, né, para considerar que não podia ser escravizado, né? Então, é graças a essas mulheres que hoje eu estou aqui falando. Então, não tem como eu separar aquilo que é do passado e aquilo que é do presente, porque até mesmo dentro de uma perspectiva indígena, isso não está desligado, né? Se eu sou, foi porque outras mulheres que vieram antes de mim foram. Eu estou interligada às mulheres ancestrais. Elas estão aqui comigo agora. Então, dentro de uma perspectiva indígena, não tem essa separação. E essa ideia de manter o índio do passado e o índio do presente é simplesmente uma ideia, né, de um ponto de vista que se mantém colonizador. Então, isso que eu gostaria de estar comentando. Nemeguera, que é do Arapacai, uma língua espiritual dos Mura, lá do Itaparanã. Nemeguera, muito obrigada. Muito obrigado, professora Moura. Infelizmente, a gente chegou ao fim, né? Estouramos todos os prazos, mas eu acho que valeu a pena. Não teve perguntas do chat, né? Teve muitos elogios, né? Muitos comentários, mas não teve nenhuma pergunta. É o que permitiu também dar mais tempo para vocês falarem. Confesso que foi angustiante interromper as falas, né? Muitas vezes eu queria continuar escutando, mas a gente tem um limite. Eu deveria encerrar, mas eu vou fazer o seguinte, 1 minutinho para cada um despedir, né, e fazer um último comentário, e a gente encerra a mesa, ok? Vamos passar primeiro para a professora Patrícia, que foi a última, e aí vamos inverter agora a ordem. 1 minutinho, tá, gente? Rapidinho. Eu quero reiterar os agradecimentos dos colegas que me convidaram para estar aqui essa noite. Dizer que eu gostaria de continuar essa mesa, se estivéssemos em presencial, certamente teríamos oportunidade de continuar esse debate. Eu queria dizer que nós estamos falando da mesma coisa no final, quando eu escuto tanto um quanto o outro. A fala muito potente da Márcia, chamando a atenção para o ancoramento e para o aterramento deste debate, do quanto este passado é presente, ao mesmo tempo que dialoga tão fundo com o que o André traz sobre as diversidades das estratégias indígenas no tempo e no espaço, e quanto a reiteração da crônica do extermínio ela pode apagar a diversidade das lutas indígenas, que faz com que a gente tenha, no tempo presente, tantos projetos diferenciados e tantos povos propondo coisas diferentes, como a Márcia chamou a atenção aqui. É claro que nós estamos diante de tradições de gestão do Brasil, estou aqui pensando do João Pacheco de Oliveira Filho, a gente tem
como disse a Márcia, a continuidade de uma estratégia de dominação, e a gente tem, ao mesmo tempo, a diversidade dos modos de fazer política dos povos indígenas, e agora, nesses tempos que vivemos, de constituir uma nova forma de fazer história. E eu tenho muito prazer de estar com vocês, de estar junto nesse processo. Muito grata, companheiros, muito grata, amigos. Muito bom estar com vocês. Muito boa noite. Professora Márcia. Só agradecer e dizer que seguimos aqui, cabanos e cabanas. Obrigado, professor André. Também queria agradecer a todos, queria agradecer o convite, foi um prazer participar dessa mesa, ouvir todas essas perspectivas, que, como disse acho muito bem a Patrícia, convergem, né, ainda que com abordagens diferentes, né, e já que eu tenho aqui um tempinho, aproveitar para convidar todos a verem outra iniciativa da ANPU, da CEL e da revista Manac, que é o site Brasil Bicentenário das Independências, né, que semanalmente tem trazido um texto de um historiador a respeito da independência. Então, aproveitando esse espaço para compartilhar essa iniciativa. E muito obrigado, então. Obrigado, André. Edson. Eu quero agradecer, né, pelo convite e parabenizar a iniciativa belíssima do debate e dizer assim, né, que essas crises todas que estão aí colocadas, crise de saúde, crise do modo de produção, crise socioambiental, todas elas estão vinculadas, né, entre elas estão vinculadas a uma forma de pensar extremamente violenta que exclui vozes, que exclui histórias, né? Então esses são tempos de nós repensarmos a história e trazermos essas histórias silenciadas para dentro da história propriamente, né? E nesse sentido, os povos indígenas têm que ser incluídos na história, têm que ser trazidos para dentro da história. E aí, nesse sentido, eu fico pensando assim que a história, a antropologia, a sociologia, a linguística e várias ciências vão ter que rever muita coisa daqui para frente, né? Muitas revisões precisarão ser feitas. E parabéns para nós, né? O desafio é grande e o desafio está aceito. Muito obrigado. Obrigado, Edson. Como dissemos no início da transmissão, as mesas redondas serão itinerantes, né? A próxima será transmitida pelo canal da CEL, no dia 27 de abril, às 19 horas. Terá como título Independência Ensinada, Independências nas Escolas. Com a participação da professora Cristiane Pereta da Silva e dos professores Luciano Mendes, José Gondra e Adilson Júnior e Chihara Brito. Não deixem de nos seguir nas redes sociais e se inscreverem nos canais do YouTube, da ANPU e da CEL e da Bicentenário da Independência, para não perderem nada do evento. Em nome da comissão organizadora do Congresso, agradeço a audiência e até a próxima.